Fala galera, tá começando o primeiro podcast 433, onde a gente vai falar tudo sobre futebol em geral. E juntamente comigo está aqui o meu amigo Douglas. Opa, beleza? Juntamente aqui comigo, meu amigo Leonardo Lustosa. Muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Tenhamos um bom podcast. Exatamente. E eu, José, a gente vai falar muito sobre futebol para você que estiver ouvindo aí, seja pelo YouTube, enfim, vai ter um link aí na descrição para você poder escutar só o áudio. E bom, vamos lá então. Então, vamos começar falando de algumas notícias do mundo da bola e novamente a gente tem mais uma especulação envolvendo o Neymar. Agora o PSG está oferecendo o Neymar para o Real Madrid, Manchester United e Juventus, e parece que o Real Madrid demonstrou interesse. Ô Douglas, o que tu pode falar aí sobre o Neymar, sobre essa negociação? Será que ele vai para o Real Madrid? Será que ele vai ficar no PSG? Será que tem alguma chance dele ir para o Barcelona? Como é que tu vê isso? Então, eu sempre disse que o Neymar é o jogador cara do Real Madrid, aquele jogador que acho que encaixaria perfeitamente com a camisa merengue. Só que o melhor Neymar que a gente viu foi o Neymar do Barcelona. Era aquele Neymar que jogava pra frente, que decidia jogos, às vezes não sendo protagonista, porque afinal ser protagonista no time do Messi é um pouco difícil. Mas eu acho que dentre essas opções, o Real Madrid seria a melhor opção para ele, mas a minha preferência seria a volta dele para o Barcelona, né? Acho que ele poderia explorar mais o potencial dele, que, querendo ou não, é top 3 mundial, né? Ele é um jogador fantástico, pena que tem problemas extracampo, digamos assim. Exatamente. Tu, Léo, como é que tu vê a situação do Neymar? Olha, eu acredito que o Neymar trilharia um bom caminho se fosse ao Real Madrid. Eu acho que ele tem que estar cercado de pessoas maiores que ele no futebol, principalmente um time que está aí com grandes potenciais, fora os brasileiros Rodrigo e Vinícius Júnior, Hazard chegando por lá, e um treinador que de fato é maior que o Neymar na história do futebol. Então poderia controlá-lo, acalmá-lo e dar esperança para que o Neymar volte a brilhar em campo. Porque hoje o Neymar ele é um protagonista no sentido midiático. Espero que o futebol dele renda caso isso se concretize. E acho que o melhor caminho, além do Barcelona, que é um caminho mais certo, vamos dizer assim, porque já aconteceu e tem jogadores lá que contam com ele como algo definitivo, como o Messi já falou, até por sinal. Mas acho que o Neymar indo para o Real Madrid também seria uma boa, porque ele ali potencializaria o futebol tanto de Hazard, imagina ver esses dois juntos, tanto quanto aquele treinador que a gente já conhece, que é Zidane. Exatamente. Então, como saiu essa notícia, o Neymar parece que ele foi oferecido pelo PSG por empréstimo e vamos ver o que pode acontecer. Com certeza essa história renderá mais capítulos. E bom, também uma que já foi confirmado, né, grande contratação do futebol brasileiro, que com certeza entra aí no top 5, top 3 aí de maiores contratações da história do futebol brasileiro, que é do Daniel Alves, que chegou juntamente com o Juan Fran. E aí, ô Douglas, o que tu acha? Daniel Alves tá aí nesse top 3 aí de maiores contratações? Aprova a contratação dele no São Paulo? Olha, top 3 eu acho que eu não posso afirmar assim, mas top 5 eu coloco minha mão no fogo. O Daniel Alves vem para mudar um pouco o patamar do São Paulo. Ele é um jogador diferenciado. Ele com certeza tem muito a agregar para o São Paulo. A chegada dele com o Juan Fran também, acredito que ele pode jogar no meio e potencializar o lado mais técnico dele. Eu acho uma grande contratação do São Paulo que traz dois grandes laterais direito, né? Um talvez top 3 do mundo, que é o Daniel Alves, e o Juan Fran, que apesar de estar em decadência técnica, ainda é um jogador que deve sobrar aqui no Brasil em questões defensivas, que sempre foi o forte dele no Atlético do Simeone. Exatamente, né, o Juan Fran, que teve aí a sua carreira, onde ele começou no Real Madrid, né, lá em 2002, e depois teve passagens pelo Espanhol, Osasuna, mas onde ele teve maior
destaque, onde construiu a sua história no futebol, onde provavelmente todo mundo lembra dele, é no Atlético de Madrid, onde ele tá desde a temporada 2010-2011, né. E ele vinha, né, ele não estava lá encostado no Atlético de Madrid, ele vinha jogando com uma frequência muito boa e isso já puxa também o assunto sobre jogadores europeus vindo para o futebol brasileiro que está crescendo, né. A gente vê aí normalmente jogadores saindo do futebol brasileiro para ir para o futebol europeu, né, o que vai provavelmente continuar, mas a gente vê o futebol brasileiro se fortalecendo. Você também vê dessa maneira, Léo? Com certeza, José, Douglas, todos aí que estão acompanhando. O futebol brasileiro agora trilhou esse caminho, né? Com a vinda do Rafinha, Felipe Luiz, Daniel Alves, Juan Fran, assim como outros nomes especulados até pelo Flamengo, Balotelli, né? Está sendo especulado. O Santos, né? Se vender Cueva, por que não trazer o Ribéry? Eu li essa matéria hoje de manhã e fiquei É. bastante espantado, né? Mas depende muito de uma ida do Cueva para outro time, né, uma venda, mas parece um caminho um pouco que vai se tornando cada vez mais natural essa vinda. Já tivemos vários nomes, né, de jogadores contratados por times brasileiros na história, não sei se está no top 3, mas tem Ronaldo no Corinthians, Romário no Flamengo, Ronaldinho no Flamengo também, o Kaká, o Sidorf no próprio Kaká do Botafogo. São Paulo, isso, Sidorf do Botafogo, Furlan no Inter, por que não citar também? Né? São Foi o vários melhor nomes. jogador da Copa de 2010 e um ano depois estava no Inter. Exatamente, é outra contratação de peso que o Brasil recebe vindo da Europa. É um caminho legal, vai acrescentar demais, e eu traço um paralelo muito legal entre Daniel Alves e Juan Fran. Estilos totalmente diferentes de futebol, né? O Juan Fran, naquela defesa quase que intransponível do Simeone, e o Daniel Alves naquele futebol tic-tac. Então, são dois jogadores que têm muito a acrescentar para o São Paulo Futebol Clube, para o futebol brasileiro. Vamos ver como o Cuca vai lidar com isso no vestiário. É um treinador que já tem um retrospecto muito difícil no controle dos ambientes, nos clubes pelo qual passou, e agora tem mais esse desafio, que é não só tornar esses jogadores úteis ao elenco São Paulino, mas fazê-los jogar e contê-los, né? Porque o Dani Alves, além de ser muito bom jogador, é muito bom falando também. E eu acho que eu acho mais espetacular da contratação do Daniel Alves, é claro que a do Juan Fran é um pouco diferente, mas o Daniel Alves ele se destacou na Copa América e estava clubes que queriam ele eram Barcelona, Manchester City, entre outros clubes, assim, e ele optou por vir para o Brasil. É claro que ele já tá aí em fim de carreira, né, tem mais o que 3, 4 anos possivelmente aí de carreira, e Ele já tá assinou um com pouco 3 cansa pelo São Paulo, né? sim, sim, provavelmente já para talvez se aposentar, não sei se ele vai querer voltar para o Bahia depois aí para encerrar, mas, assim, ele preferiu vir para cá, né, isso é uma coisa muito boa. O Juan Fran, assim, dá para entender um pouco que ele já tá um pouco velho, né, e já fez bastante carreira na Europa, mas o Daniel Alves ele poderia ir para clubes de primeira linha no futebol europeu, né, isso que é interessante da gente acompanhar. E eu tô dando uma olhada aqui no currículo do Juan Fran, ele foi campeão da Eurocopa de 2016, né, então é recente isso. Jogador aí que teve bastante, jogou bastante pela seleção da Espanha, né, ganhou uma Eurocopa, ganhou 2 Europas Leagues pelo Atlético de Madrid, né, ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui. E também ganhou a Supercopa da Europa, ganhou o Campeonato Espanhol, ganhou a Copa do Rei, então com certeza uma contratação de muito peso. O Juan Fran que tem 34 anos e está acertado para jogar no São Paulo, uma contratação realmente muito, muito, muito bacana mesmo. E bom, já que o Tem Léo final de citou aí Champions no currículo também, né? sim, sim, exatamente, cara. Então, sensacional mesmo a contratação do Juan Fran, que venha mais contratações, deste tipo para o futebol brasileiro que está crescendo, voltando a crescer realmente, isso é muito bacana mesmo. E como o Léo citou, o Balotelli também, está sendo pretendido pelo futebol brasileiro, pra jogar no Flamengo. Flamengo aí que tem algumas contratações que não deram digamos que não responderam à altura do valor que foi investido, um deles foi o Vitinho, né, até hoje eu acho um valor extremamente alto para uma contratação do Vitinho, mas o Flamengo tá tentando o Balotelli. E Douglas, o que que tu acha? Balotelli no Flamengo, será que seria uma contratação acertada do time do Flamengo? Assim,
técnica, eu acho que é indiscutível a do Balotelli. Eu acho ele bom jogador, ele marcou gols por onde passou. Ele sempre foi um jogador muito criticado pelo extracampo dele, desde as épocas do Manchester City, quando foi para Inter, depois. Não, acho que ele foi da Inter para o Manchester City, depois Milan. Foi um jogador que sempre teve o extracampo atrapalhando muito a carreira dele. Ele é um jogador de 28 anos, se eu não me engano. Ele tem uma idade consideravelmente. Ele é consideravelmente novo ainda para deixar o maior mercado, que é o mercado europeu, assim. Mas eu acho que se ele vir para o Flamengo, num time que jogue para ele, eu acredito que ele tem tudo para dar certo, assim. É um jogador que faz gols por onde passa. Ele também pode atuar, não sei se hoje em dia ele conseguiria fazer uma função junto com o Gabigol, como ele fez algumas vezes no Manchester City com o Agüero, mas acredito que o Balotelli aqui no Brasil vai dar muito certo, caso concretize a negociação com o Flamengo, né? É um grande jogador que, mais uma vez, abriria portas gigantescas aqui para o Brasil, né? Uma visibilidade imensa. Exatamente, o Balotelli, ele é um jogador de origem ganês, né, de Gana, mas é naturalizado italiano, né, onde jogou Copa do Mundo, né, e tudo mais. Ele tem um currículo muito cheio, ele já foi campeão da Liga dos Campeões, né, pela Inter de Milão em 2010. Eh, ele já ganhou um campeonato, uma Premier League, já ganhou uma Copa da Inglaterra, 3 campeonatos italianos, uma Supercopa da Inglaterra, uma Supercopa da Itália, uma Copa Itália. Então realmente, já ganhou também vários prêmios individuais. E até ano passado, eu não sei como é que tá a situação agora, mas até ano passado ele estava ainda sendo convocado pela seleção italiana. Então isso é um pouco, interessante também da gente analisar e pensar: "Pô, já pensou o Balotelli jogando aqui no Brasil e sendo convocado para jogar na seleção italiana?". E também os números do Balotelli nessa temporada que se passou agora, ele estava jogando no Olympique de Marseille, ele fez 8 gols em 15 jogos, né, para um centroavante até que não é um número ruim, né, mas um pouco antes, ainda nessa temporada ele chegou a jogar pelo Nice, né, onde fez 10 jogos e não fez nenhum gol, então é um pouco preocupante. Mas porém, por exemplo, na temporada 2017-2018 ele fez 26 gols em 38 jogos, então teve uma boa temporada, o Balotelli. E tu, Léo, como é que tu vê a chegada do Balotelli no Brasil, se realmente se concretizar? Tu também tem a mesma análise do Douglas? Então, o caminho é esse, né? O caminho de análise não pode ser diferente. Só a informação que chega até nós é que o Balotelli gostou da proposta do Flamengo. São 2 anos e meio de contrato que o Flamengo oferece e o jogador ainda está discutindo valores salariais, as luvas, né? Toda aquela parte burocrática da contratação. Mas a proposta em si ele gostou de contrato, tempo de contrato. Não tem nada sacramentado e a diretoria do Flamengo, Rodolfo Landim, a diretoria de futebol, já sabe que está contratando uma bomba relógio, né? Sabe com o que está lidando. É um jogador que, tecnicamente, com 28 anos, talvez das contratações pesadas do Flamengo, de Felipe Luiz e Rafinha, seja a com maior potencial a ser mostrado. É um jogador tecnicamente novo, né? Um jogador que tem muito a oferecer, tem o quê? Mais 10, 12 anos de carreira, se for brincar, se cuidar muito bem. Eu acho que tem muito a oferecer para o Flamengo. Tem propostas europeias? Tem. Tem propostas europeias, mas não são clubes que ele almejaria ganhar títulos, são clubes periféricos da Europa. Se ele chegasse no Flamengo, seria para ver um Flamengo campeão, para agregar a um Flamengo que poderia chegar a títulos com o Mister Jesus ali no comando técnico da equipe. Ele tem muito a agregar também ao futebol do rubro-negro carioca. Falando assim, um pouco da parte da vida pessoal do Balotelli no Rio de Janeiro, não tenho pensado com bons olhos, pelo menos, essa parte, como ele reagiria a estar no Brasil, né? Ele já tem problemas extracampo, se eu não me engano, ele pagou 2.000 euros para um gordinho jogar a motinha dele, a bis dele, como se fosse a bis aqui no Brasil, uma Vespa, acabei de lembrar o nome, num Rio. Ele pagou 2.000 euros para um cara jogar a moto dele num Rio. É a parte social do Balotelli que pega. Como jogador, indiscutível. O problema é ele sair do CT do Ninho do Urubu para dar a zoada aí lá no Rio de Janeiro. Vamos ver do que isso vai dar. Me preocupa, me preocupa. Eu até ouvi a notícia que
como o irmão do Balotelli pode estar vindo para o Boa Vista, também do Rio de Janeiro, que o Flamengo poderia arcar com algumas despesas do Boa Vista em relação ao irmão do Balotelli. Pô, o Flamengo vai querer fazer de tudo, talvez, para ter esse tipo de jogador. Não só pela qualidade técnica que ele pode trazer, que, como o Leonardo falou, é indiscutível a nível Brasil, assim, e é um jogador que tem bastante tempo de carreira ainda, que pode dar retorno financeiro para o Flamengo. E se caso se concretize a negociação hoje, é o boom, né? O São Paulo tá aparecendo em vários jornais por ter contratado o Daniel Alves. Imagina o Flamengo contratando um jogador como o Balotelli. Muitos jornais mundiais vão noticiar. O Flamengo vai estampar muitos jornais mundo afora com essa notícia, o que valorizaria o clube certamente. Exatamente, né, cara. Então, além só para completar também em relação a informações, do Flamengo, o lateral Trauco foi apresentado pelo Saint-Étienne, né, um jogador aí, de 26 anos, peruano, que jogou a Copa de 2018 pela seleção peruana, foi para o futebol francês, agora confirmado, já foi apresentado e tudo mais. E agora, né, só pra gente poder encerrar o assunto Flamengo também, o Flamengo sobra 2 laterais, o René e o Felipe Luiz, e como a gente viu aí na estreia, do Flamengo, o Felipe Luiz ali não teve uma das melhores estreias. O Léo, o que que dá pra gente imaginar agora do futebol do Flamengo? Claro que a perca do Trauco não é uma super perda, mas agora sobram poucos laterais aí para o Flamengo seguir as suas competições. A disparidade de Felipe Luiz e René é gigantesca. Eu acho que até o René foi o melhor lateral da temporada passada no Campeonato Brasileiro, foi eleito, né? Mas eu não vejo como. Eu vejo um abismo entre Felipe Luiz e ele. Felipe Luiz em boa fase, em boa forma física, até porque virou meme desculpa o termo, mas a babaquice feita pela direção técnica do Flamengo de colocar o Felipe Luiz para estrear na Bahia, né? Onde já se viu uma contratação dessas, sem ritmo de jogo, passar vergonha na Bahia, virar meme, poderia ter colocado o René lá. O René, ele não deixa a desejar jogando para o Flamengo, jogando no Brasil. Ele só tem um nível técnico muito diferente do Felipe Luiz, mas acho que ele poderia ter atuado lá de maneira tranquila, assim como atuará até que Felipe Luiz pegue ritmo de jogo. Perder o Trauco nesse momento para o Flamengo representa, eu acho que poderia ter perdido o René, no caso, que daí teria uma disparidade menor de elenco entre Felipe Luiz e Trauco do que entre Felipe Luiz e René. Eu acho que essa perda só implica nisso, no banco, porque quem vai vestir a camisa titular do Flamengo vai ser o Felipe Luiz. Exatamente. Bom, terminamos então as notícias, demos essa pincelada nas principais notícias do momento e vamos falar de Copa do Brasil, semana de Copa do Brasil. A gente tem, o primeiro confronto, que vai ser disputado entre Cruzeiro e Internacional em Belo Horizonte. A outra semifinal vai ser entre Grêmio e Atlético Paranaense, mas vai ser apenas na outra semana. E realmente vamos ter um jogo um pouco interessante do Cruzeiro, que não vem fazendo uma boa temporada no momento, né, vem mal na Série A, mas muito e foi eliminado da Libertadores, e enfrenta o Internacional, que vem fazendo uma grande temporada, indo bem na Libertadores, tá na Copa do Brasil e também vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Ô Douglas, expectativas para esse Cruzeiro Internacional? Olha, para mim é tudo para ser jogão. O Cruzeiro não vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro, isso é fato, mas é um time de Copas, né? A gente sabe que, como o Mano Menezes é um técnico que cresce nesse tipo de competição, acabou sendo eliminado pelo River Plate na Libertadores, mas são coisas que acontecem. O River Plate não é nenhum time pequeno, nenhuma vergonha cair pro River Plate. O adversário na altura do Cruzeiro. E o Inter vem jogando, para mim, um dos melhores futebols do Brasil hoje, quando focado e com o time titular, com o Guerreiro fazendo uma grande temporada, o Edenilson, para mim, um dos melhores meio-campos do Brasil hoje. É um time que o Odair Hellmann precisou de tempo, o Inter deu esse tempo para ele tá fazendo um grande trabalho e, para mim, é o time favorito para essa disputa. O Cruzeiro, claro, bicampeão da Copa do Brasil, vem em busca de um inédito tricampeonato, quem sabe aí para marcar a história o Mano Menezes no Cruzeiro, mas o Inter do Odair vem para incomodar. Eu acho que vai ser um grande jogo.
os dois times buscando. O Cruzeiro não buscando o ataque, porque não é o estilo do Mano Menezes, né? Mas é um confronto muito equilibrado, com o Inter, para mim, em melhor fase. O Inter tem mais chances de passar, o Edenilson vai ser, principalmente para esse primeiro jogo, ele vai ser o cara do Inter, e é um cara que tá jogando demais. O Guerreiro fazendo grande, grande jogo. A dupla de zaga do Inter, o Moledo e o Cuesta, que no passado foram, o Cuesta principalmente, foi muito criticado, hoje é sem dúvida uma peça-chave do time. O Odair, para mim, tá fazendo um grande trabalho, já disse isso mais de uma vez, e eles têm tudo para vencer o confronto. Não sei se os dois jogos, eu digo que no Mineirão o empate seria o mais certo, assim, o Cruzeiro, mesmo jogando em casa, às vezes não busca o resultado, e isso pode favorecer o Inter, que em casa é muito forte. Venceu o Palmeiras em casa, poderia ter evitado os pênaltis se não fosse o gol anulado no último minuto. Então, o Inter é um adversário a ser respeitado pelo Cruzeiro, digamos assim. É um time que tá vindo muito forte e tem tudo para mim levar essa vaga na final. Só completando o que o Douglas estava falando, eu concordo com a narrativa toda, mas a gente não pode deixar de lembrar o que está acontecendo com o Mano, né? O Mano Menezes aí, talvez esse jogo, esse confronto pode causar uma demissão, né? Caso o Mano caia até da Copa do Brasil, que é o que restou, porque no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro já está na zona de rebaixamento, não tem como chegar nem no G4 se for brincar. É a hora do Mano reagir, né? A equipe do Cruzeiro é ex-campeã da Copa do Brasil, a Raposa tem que iniciar a reação diante do Inter. É a temporada do forte elenco do Cruzeiro, vai ser definida nesse confronto. Quem vai levar melhor eu não sei. Acredito que é um confronto equilibrado no papel, mas no momento o favoritismo é total do Inter. O Inter teve o melhor futebol junto ao Grêmio nessa fase da Libertadores, passando o carro nos dois jogos, o Inter contra o Nacional, o Grêmio contra o Libertad. Os gaúchos vêm forte para a temporada, sobretudo no mata-mata. O Grêmio não gosta muito de Campeonato Brasileiro. O Inter também tem tropeçado, mas nas Copas, o Colorado vem forte. Acho que para esse duelo, o Mano vai jogar aquele futebol pragmático. Ele não vai mudar a característica, a essência do que o levou aos títulos até agora. É um rei de Copas também, Mano Menezes, muito bom no mata-mata, mas não deu certo contra o River. É um futebol de risco. Dar a bola para o Inter hoje significa sofrer demais, e é assim que vai ser a narrativa desse confronto. Favoritismo é do Inter. O Cruzeiro precisa ressuscitar na temporada. E um Fora dado também, interessante, pode falar. lembrando também, rapidinho, que o Cruzeiro ele fez o resultado contra o Galo no primeiro jogo e quase não aproveitou a larga vantagem que fez no segundo jogo, né? Eu acho que como deu a bola pro Galo e o Galo fez 2 gols, como o Leonardo disse, dar a bola pro Inter hoje é perigosíssimo pro Cruzeiro, principalmente jogando em casa. Se não sair com a vitória no Mineirão, corre sérios riscos de ser eliminado no Beira-Rio, que é onde o Inter mostra mais força ainda. Exatamente. E um dado interessante é que o Mano Menezes, ele vai chegar a 100 jogos. Não, perdão, o técnico do, do Internacional, ele vai chegar a 100 jogos no comando, né, do Inter. São 54 vitórias, 23 empates e 22 derrotas, aproveitamento de mais ou menos 60%, né? E desde da década de 70, o Inter não tinha um trabalho tão longo com um treinador, né? Um treinador como o Odair Hellmann. Então, realmente mostra um bom trabalho que ele faz, né, Douglas? Sim, o Odair, ele pegou o time no final daquela Série B, que o Inter não foi bem, acabou sendo vice-campeão, mas acabou subindo, e no primeiro ano na Série A ele já fez uma grande campanha. Ele acabou com campanha para Libertadores, e chegando a 100 jogos, olha o momento que o Inter vive hoje. Quem diria que o Inter, depois de cair, com um técnico relativamente novo, como é o Odair Hellmann, estaria na fase que está. Classificado na Libertadores para a próxima fase, numa semifinal de Copa do Brasil
E no Brasileiro, querendo ou não, ele tá fazendo uma campanha razoável. O Inter ele não é um time a ser descartado hoje em dia, como foi quando na campanha que foi rebaixado. Hoje o Inter do Odair já é um Inter a ser temido. É um time forte, com grandes peças no elenco, jogadores experientes, com jogadores mais novos, e é um time muito forte, principalmente do meio para frente. Conta com o Guerreiro, o Nico Lopes, o Edenilson, que às vezes joga nessa função box to box, o próprio D'Alessandro, que vive hoje uma fase extraordinária, que quem acompanha o futebol gaúcho diria que talvez fosse a última temporada dele. E ele deu uma entrevista há poucas semanas dizendo que não sabe mais se vai parar esse ano, o ano que vem ou no próximo. Vive uma grande fase o ídolo colorado D'Alessandro, com o Guerreiro, que reencontrou seu bom futebol, principalmente depois dessa Copa América, e o Edenilson, que, como eu já falei, sou um grande fã do trabalho dele, é um grande jogador. O Nico Lopes, que atravessa uma fase um pouco conturbada, mas mesmo assim é um grande jogador. Fora nome experiente, como o Rafael Sobis no banco de reservas, que é um jogador que carrega muitos títulos, é bicampeão da Libertadores pelo Inter e é um grande jogador. Eu acho, se eu não me engano, ele não foi campeão mundial. Acho que ele saiu um pouco antes do Inter ser campeão. Ô E- Douglas, só para eu finalizar a minha parte sobre esse confronto, são dois treinadores dos que têm mais tempo no cargo em um clube brasileiro. Né? O Mano com uma sequência de trabalho há muito tempo, assim como o Odair, que desde a queda do Inter conseguiu levantar o Inter de uma maneira assim avassaladora. Hoje, para mim, o Inter já chegou no nível do futebol do Grêmio. Depois de ter caído para a Série B, acho que nesse momento do Odair é onde ele conseguiu equiparar as forças com o Grêmio de Renato Gaúcho. Isso é muito interessante e é o que falta no futebol brasileiro. Tempo para o treinador trabalhar e o Odair fez bem e está levando o Inter a grandes conquistas esse ano. Pelo menos uma acho que sai lá para o Sul. Exatamente, cara. Isso se não houver a final, né, e talvez em 2 competições não, acho que não dá, né, na A Libertadores a semi, Não, a gente na pode semi da chegar na semi, Libertadores. né. Seria a semi. Sim, Isso. Mas exatamente. seria incrível. Grenal na final da Copa do Brasil, Grenal na semi da Libertadores com Boca e River no outro lado. Meu Deus do céu. Meu Deus, Realmente a é pra explodir o Rio Grande do Sul. gauchada aí vai à loucura, mas é bem exatamente aí o que o Léo disse, o Inter tá bem equiparado com o Grêmio, e eu diria até que entre as equipes brasileiras que estão hoje na Libertadores, eu acho que o Inter, se não for o mais forte, talvez seja o segundo mais forte nessa Libertadores, porque tem uma força em casa muito grande, tem um time muito bom, que tá numa ótima fase, tem o Guerreiro muito bem, um time todo muito bem, né, que é o time do Internacional. Então, com certeza, vai ser um confronto muito bacana, o Cruzeiro tentando, sair dessa fase ruim atualmente, né. O Mano com certeza quer ganhar mais uma Copa do Brasil para o Cruzeiro, e o Inter querendo continuar a excelente fase. Então realmente é um confronto que promete muito, confronto que acontecerá nessa quarta-feira, dia 7 de agosto, às 21h30. E como a gente falou, o outro confronto entre Grêmio e Atlético Paranaense será na outra quarta, o primeiro jogo também no mesmo horário, quarta-feira. E também nessa quarta-feira a gente tem a rodada complementar do Campeonato Brasileiro, a partida que estava faltando, né, estava em atraso. O Corinthians enfrenta a equipe do Goiás às 7h15 e ambas as equipes tentam aí se recuperar um pouco. O Corinthians empatou com o Palmeiras num jogo aí que teve algumas polêmicas. Léo, dá uma análise aí do Corinthians que jogou contra o Palmeiras. O derby paulista servia para basicamente uma coisa: ou tirar o Palmeiras da temporada, né? Porque a torcida organizada, pelo amor de Deus, achou que o Palmeiras, depois de ganhar de 4-0 do Godoy, se perdesse para o Corinthians, acabou a temporada. Oh, meu Deus. Mas não, o Palmeiras foi lá na Arena Corinthians, viu um Corinthians que, após ser pressionado, né, até os 12 do primeiro tempo, o Palmeiras quase abriu o placar. Depois do gol do Corinthians, o Corinthians teve a oportunidade de amassar o Palmeiras e jogar o Palmeiras de fato para o fundo do buraco. Não foi isso que aconteceu. O Carille até chamava o time para sair na linha de marcação para avançar, mas o time, com 11 atrás da intermediária, quase ficou retrancando. No primeiro tempo isso durou, mas no segundo tempo o Palmeiras chegou ao empate. O derby
no pós-jogo, serviu para quê? O Palmeiras com esperança, o Palmeiras sai mais forte do que o Corinthians no derby, porque o Cássio, o que jogou esse goleiro, foi um absurdo, pegou bolas ali indefensáveis e salvou o Timão, deu uma derrota que poderia causar um impacto muito negativo para o Corinthians. Corinthians agora, nesse momento da temporada, ainda acho que não acordou no Brasileirão. Pode chegar no pelotão de cima, e esse jogo com o Goiás hoje é o caminho. Um Goiás que vem bastante machucado, foi goleado por 6-1 pelo Flamengo, pelo Santos, custou o cargo do Claudinei Oliveira, que já foi demitido. O Goiás busca agora o técnico, o retorno do Ney Franco, né, que a torcida clama lá por Goiás. Então, o Goiás, nesse momento, bastante machucado, querendo se reerguer, querendo não cair, porque tem sido um bom time no começo do campeonato, mas agora parece que está cada dia mais se candidatando ao declínio, né, a queda à Série B. E o Goiás com várias baixas hoje para o jogo amanhã, aliás, o jogo contra o Corinthians, né? Porque tem alguns jogadores como Marlone, Giovanni Augusto e Iago que estão emprestados pelo Corinthians, então não podem atuar. Já são baixas aí de um Goiás bastante machucado. O Corinthians provavelmente vai poupar seus jogadores, visto que o derby no domingo foi muito desgastante, um jogo muito físico, pouco técnico, foi até um pouco feio de assistir, mas que resultou nesse empate, que hoje dá ao Corinthians essa chance de se reerguer, já que tem 3 pontos a menos que todos os times da tabela, porque vai cumprir essa rodada com o Goiás. O Gil pode ser aí um dos poupados pelo Fábio Carilli. Exatamente. O Corinthians, que se vencer esse jogo, chega a 23 pontos e ocuparia o lugar hoje que seria do São Paulo, né, na 5ª colocação. E ali chegaria bem perto ali do G4, da Libertadores. O Corinthians que nessa temporada tem apenas o Campeonato Brasileiro para jogar e a Copa Sul-Americana, né, onde a equipe avançou, passou aí pela equipe uruguaia do Montevideo Wanderers. E bom, pessoal, acredito que esse seja o podcast, nosso primeiro episódio. A gente agradece aí a todo mundo que ouviu. Pede aí você te dar o feedback aí pra gente do que a gente pode trazer de diferente nesse podcast, seja novidade, seja o que a gente pode fazer aí, a estrutura, etc. Então comente aí embaixo, ajuda a gente aí compartilhando, mandando pros amigos. E é isso aí, agradeço ao meu amigo Douglas, o meu amigo Léo, que estiveram comigo nesse podcast. E até a próxima!